Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena, nesta sexta-feira, 8 de maio, e hoje vamos ver se tem alguma nota do dia de hoje, enquanto o pessoal vai chegando aqui. Vamos ver aqui. Procurador-Geral da República está atento às denúncias de corrupção que envolvem recursos públicos destinados aos estados durante a pandemia. O Procurador-Geral teria escalado 3 procuradores para investigar e reunir provas. O foco é a atuação de governadores em contratos emergenciais firmados nos estados para a compra de insumos de saúde no combate à pandemia. Há pouco eu vi uma notícia de que o Procurador-Geral da República entrou com uma ação no Supremo para cancelar o bônus Covid dos procuradores do estado do Mato Grosso. O que era o bônus Covid? Era um valor de R$ 1.000 que seria pago aos procuradores daquele estado durante um ano para ajudar na assistência médica dos procuradores. Só com um detalhe, o salário médio de um procurador no estado do Mato Grosso gira entre 80 e 100 mil reais. E eles ainda queriam mais um bônus durante um ano de R$ 1.000 para cada um. Tá difícil. E vai aparecer muito caso de corrupção ainda enquanto durar essa crise ou essa pandemia. O MST, Movimento Sem Terra, que andava meio sumido das manchetes, já planeja uma jornada de ocupações de terra de empresas falidas logo após a pandemia do coronavírus. O grupo projeta quebradeira no campo, especialmente no setor sucro-alcooleiro, ou seja, aquelas fazendas de cana-de-açúcar e de álcool. O movimento também diz estar percebendo aumento da pobreza no campo. O MST compara o período atual com os anos da gestão FHC, de 95 a 2002, com crise econômica, desemprego na cidade e dificuldade nas zonas rurais. Então, ressurge nesse momento o MST aí com as suas ações revolucionárias do campo. Mais alguma nota para hoje? Não. Vamos lá para nossas pautas. Começar com um tema mais light. A gente sabe que diante das transformações sociais ao longo do tempo, houve mudança na cultura de determinados países, regiões, continentes, e uma coisa que sempre acompanhou essas transformações foram o surgimento de estilos musicais, né? Então, diante de uma realidade social ou de uma nova realidade social, vem um novo estilo musical para dar uma identidade àquela realidade. E hoje eu trago a história de um estilo musical que foi, digamos, o divisor de águas entre o início do século XX e a segunda metade do século XX, que é o estilo da disco music, ou aqui no Brasil era conhecido como discoteca, né? Mas que na verdade foi um estilo musical que deu identidade e mostrava uma nova realidade social, não em alguns países, como ela também se espalhou pelo mundo todo, assim como ocorreu nos anos 50 com o surgimento do rock. Nos anos 70 a sociedade mudou, se transformou, evoluiu, né? E surgiu esse estilo musical para dar uma identidade de época.
A novela global Boogie Woogie apresentou a nova geração, a disco music, estilo musical que marcou a década de 70. Assim como outros gêneros musicais, não é possível afirmar com exatidão seu nascimento, mas suas origens remetem ao final dos anos 60. Naquela época, a black music passava por grandes transformações. Apesar de sua força criativa, dificilmente chegava ao grande público. Era uma época de grandes conflitos raciais nos Estados Unidos, com uma distinção entre o que era cultura para brancos e cultura para negros. Conforme o movimento pelos direitos igualitários ganhava força, aos poucos os negros americanos começaram a ganhar espaço no universo dominado por brancos. A soul music engatinhava seus primeiros passos fora da casinha. Neste momento, produtores, arranjadores, maestros começaram a criar sons que diferenciavam pelo aumento do tempo do compasso e do uso de cordas, adicionando energia e excitação. As batidas ritmadas, como a do coração, a percussão abundante, os arranjos vocais requintados, arranjos rítmicos de alto trompete e de corda foram os primeiros fundamentos do que se tornaria a disco music. Outros músicos seguiram o exemplo e começaram a experimentar novos arranjos com instrumentos de sopro, flautas, trompetes e cornetas. Chegou o funk. Então o verdadeiro funk ele surge nos Estados Unidos de experiências ou de uma transformação da soul music e do jazz propriamente dito. O funk, estilo que se caracterizava por uma batida que tinha um tempo próprio, elementos percussivos mais sofisticados e o sax. Uma vez que o soul e o funk já estavam incorporados pelo público negro, faltava um elemento que definiria o gênero, o jazz. Utilizando uma percussão mais latina, ele envolveu o soul com um sentimento mais pop. Esta união entre o soul, o funk e o jazz resultou na disco music. A primeira gravadora responsável pelo movimento foi a Salsoul Records, na Filadélfia, que misturava música latina, salsa, soul e arranjos orquestrais. Era um momento para um novo estilo musical. O cenário pop era dominado pela grandiloquência dos grupos de rock progressivo, com álbuns que flertavam com a música erudita. Isto começava a cansar o público, enquanto na Inglaterra surgiu o movimento punk, com os jovens usando roupas de couro preto, cabelos raspados e contestando violentamente os valores da sociedade. Na América, os ares eram outros. Era um momento de vibração, leveza e contagiante da disco music. A revista Rolling Stones escreveu o primeiro artigo sobre o novo gênero musical em setembro de 1973, assinado pelo jornalista Vince Litt. Um ano depois, Nova York inaugurava a WPIX-FM, a primeira rádio exclusiva de disco music. A televisão levou o gênero para as casas da classe média. Criado por Don Cornelius em 1971, o programa de televisão Soul Train foi o primeiro a fazer a transição dos artistas do soul para a disco. Na sequência surgiram Disco Step by Step Television Show, Disco Magic, Disco 77, Soap Factory e Dance Fever, apresentado por Danny Terrio, acreditado como preparador musical de John Travolta para o seu papel em Os Embalos de Sábado à Noite. Nos primeiros anos da década de 70, em Nova York, disco clubs, ou, aqui para o Brasil, as discotecas, eram espaços exclusivos para minorias,
leiam-se homossexuais, negros e latinos. Estes lugares garantiam a diversão sem o julgamento social ou a perseguição policial que existia na época nos Estados Unidos. No meio da década, porém, as principais cidades americanas tinham seus nightclubs de disco. Com a inauguração do Estúdio 54 em abril de 1977 em Nova York, o termo disco, abreviação do francês discothèque, ganhou o mundo. Outras casas foram a Shannon, a The Loft, a Paradise Garage, a Copacabana, uma das primeiras voltadas exclusivamente para o público homossexual. O gênero ganhou tanta força que algumas cidades montavam cursos com dançarinos profissionais para ensinar a ansiosos alunos os passos para se tornar o rei ou a rainha das pistas. Mesmo não sendo conhecida como disco, Love Trend 1972, do grupo The OJs, é considerada a primeira representante do gênero. Ela chegou a Billboard Hot 100 em 1974. Love Stem de Barry White se tornou a segunda canção disco a atingir a parada. No mesmo ano, Shame, Shame, Shame e Rock the Boat ganharam espaço nas rádios. Somente em 75, com a canção The Rustle, que a disco music chegou nas pistas de dança. A canção liderou o chart da Billboard, chegou à terceira posição no Reino Unido e ainda ganhou um Grammy. Ano de Kung Fu Fighting, Rock Your Baby, Never Can Say Goodbye, que se tornou a primeira canção a figurar na recém-criada categoria Dance da revista Billboard, onde permaneceu 4 semanas. 1975 foi o ano da coroação da rainha da disco music, a cantora e compositora Donna Summer. Produzida por Giorgio Moroder, ela gravou Love to Love Your Baby, que continha uma série de reproduções de orgasmos. O produtor não dava nada para a canção, mas quando começou a tocar nas pistas, rapidamente se tornou uma sensação, garantindo 4 semanas no primeiro lugar do chart da Billboard. Com o sucesso, a canção ganhou uma versão de 17 minutos. Nos próximos 5 anos, Donna Summer cravou 10 canções no primeiro lugar da parada disco, feito inigualável por qualquer outro artista da época. Outros nomes que tentaram roubar a sua coroa foram Thelma Houston, Grace Jones, Alicia Bridges, Tina Charles, Yvonne Elliman, Frances Jolie, entre tantas outras. No dia 14 de dezembro de 77, estreava nas telas o musical Os Embalos de Sábado à Noite, que contava a história de Tony Maneiro, um vendedor de loja de Nova Jersey, que se transformava em rei nas pistas de dança. Estrelado por John Travolta, o filme custou 3,5 milhões de dólares e rendeu 237 milhões de dólares de lucro. Foi o fenômeno da década, influenciando comportamento, moda, beleza e estilo. Produzida pelo grupo australiano Bee Gees, a trilha sonora entrou para a história com 15 milhões de cópias e 15 discos de platina. Até 1992 era a trilha sonora mais vendida da história. Com a chegada do Arrasa Quarteirão, estrelado por Whitney Houston, passou ao segundo posto, lugar que mantém até hoje. O Arrasa Quarteirão da Whitney Houston é a trilha sonora do filme O Guarda-Costas. Village People, Chic, Santa Esmeralda, Boney M e uma infinidade de bandas, One Hit Wonder, garantiram os 6 anos de sucesso do estilo musical, que despertou o interesse de artistas e de outros estilos, como do grupo sueco ABBA, que ganhou o mundo com Dancing Queen. Outros que se jogaram foram Blondie, Cher, Rod Stewart, George Benson, Elton John,
Barbra Streisand, Jackson 5, até a diva Diana Ross lançou alguns sucessos na época, como Love Hangover, The Boss e I Coming Out. Também conhecida como Era do Brilho, a Disco Music apostou nas cores espalhafatosas nos lamés e strass. O cetim e a seda ecoavam o glamour dos anos 20. No comportamento hedonista dos jovens, os macacões sem sutiã, os tops vestidos frente única, calça boca de sino, coladas e transparentes permitiram que as mulheres tivessem liberdade para se produzir, mas sem esquecer que as roupas deveriam se segurar até o final da noite. Entre os ícones, sapatos plataforma, meias lurex, lantejoulas purpurina, shorts, camisas masculinas com maxi golas, usadas quase abertas para revelar o peitoral, sinal de masculinidade e sexualidade. A Disco Music gerou 8 bilhões de dólares por ano para a indústria musical americana. Em 78, as estações de rádio disco alcançaram os maiores índices de audiência. No entanto, em 1979, o gênero dava sinais de esgotamento. Em 12 de julho, a coisa degringolou. Steve Dahl, um DJ de Chicago, convocou fãs de rock para queimar álbuns de disco music no intervalo de uma partida entre os times de beisebol Chicago White Sox e Detroit Tigers. Foi uma confusão sem fim. A polícia fez diversas prisões e contabilizou a quase destruição do campo. O evento ficou conhecido como Disco Demolition Night, ou o dia que a disco morreu. No dia 19 de julho, os 6 discos mais vendidos dos Estados Unidos eram de canções da Disco Music. No dia 22 de setembro, porém, eles sumiram do top 10. Na imprensa, em tom solene, era anunciado que a Disco Music morreu e o rock renasceu. O sentimento anti-disco uniu fãs de rock, punk, country music, que em 1980 começava a galgar os primeiros lugares nas principais paradas americanas. No mesmo ano foi lançado o Cowboy Urbano e John Travolta como protagonista de um romance que se passava no Texas. Ironicamente ou não, novamente, John Travolta viveu o auge e o fim da era disco, lançando outro modismo nos Estados Unidos, o estilo country. Outros fatores que contribuíram para o declínio do gênero foram a crise econômica e política nos Estados Unidos, as críticas ao estilo de vida hedonista e aos exageros dos frequentadores das discotecas e um levante homofóbico e racista que uniu feministas, punks, roqueiros, puritanos e reacionários. Com medo de represálias, rapidamente, o DJ que orquestrou o evento de Chicago negou qualquer ideia de racismo ou homofobia. No final de 79, a indústria da música americana contabilizava as piores vendagens da década. Harold Schultz, vice-presidente da AM Records, contou ao Los Angeles Times que as rádios estão desesperadas pelos produtos do rock. Eles estão procurando por algum rock and roll branco. Sobre isto, a cantora Gloria Gaynor afirmou que a indústria da música americana destruiu a disco porque produtores de rock estavam perdendo dinheiro e os roqueiros estavam sendo deixados de lado. Apesar disso, a disco music não morreu inteiramente. Sim, na América, ela entrou em declínio, assim como centenas de artistas solos ou grupos foram sumindo do mapa. Na Europa, porém, ela continuou. Foi se modificando ao longo dos anos, incorporou novas tecnologias e se revitalizou com a forte influência nos novos estilos da música eletrônica, como a house music, o techno, o trance, o acid, além do rap e do próprio funk. O estilo deixou de se chamar disco para se tornar dance.
O mesmo ocorreu com as discotecas, que ganharam o nome de danceterias. A partir dos anos 90, o nome club definiu o tipo de casa. Então, nós temos aqui a disco music como uma cultura musical que deu uma identidade na transição das mudanças sociais da década de 50, 60 para o que seria a partir dos anos 90, principalmente. 70 e 80 a disco ainda transitou muito bem, mas a partir dos anos 90 ela já toma já tem uma nova roupagem com a evolução tecnológica e que marcou esse período de transição e de transformação social. Vamos falar de Covid-19. Vamos falar de Covid-19. Não é bater, não é chutar cachorro morto, mas já que todo mundo fala, a gente vai falar também. Um artigo editado no site italiano Oriundi.net, na data de ontem, ontem, 6 de maio, intitulado Autópsias de Bérgamo. O problema principal não era o coronavírus. Esse artigo do site Oriundi.net foi escrito por Di Cesare Sacchetti. Ele diz o seguinte: a verdade sobre o que realmente aconteceu em Bérgamo no mês passado começa a emergir. O doutor Gianpaolo Palma, cardiologista com muitos anos de experiência e atualmente operando em um centro especializado em doenças cardiovasculares em Salerno, explicou cuidadosamente quais seriam as verdadeiras causas de morte para os pacientes positivos da Covid-19. A anomalia de mortes registrada na área de Bérgamo não teria sido a consequência direta de uma pneumonia intersticial, mas o resultado de microtrombose venosa. Depois de realizar várias autópsias em 50 cadáveres no Hospital Papa Giovanni XXIII, em Bérgamo, que foi um dos epicentros da pandemia na Itália, e outras 20 realizadas no Sacco, em Milão, a comunidade médico-científica parece ter chegado a essa conclusão que muda completamente a narrativa que foi feita até agora. Basicamente, os pacientes que morreram após uma infecção pelo Covid-19, excluindo outras doenças graves, sofreram as consequências dos primeiros diagnósticos errados. O coronavírus não ataca os pulmões primeiro, mas afeta principalmente os vasos sanguíneos, impedindo o fluxo regular de sangue. Seria, portanto, uma doença inflamatória vascular sistêmica. É o próprio Dr. Palma quem explica como o vírus ataca o corpo de uma pessoa. Abre aspas. Senhores, o Covid-19 danifica primeiramente os vasos, o sistema cardiovascular e só então atinge os pulmões. É a microtrombose venosa, não a pneumonia, que determina a fatalidade. Se, portanto, o Covid afeta principalmente os vasos e o sistema circulatório, a dedução natural a seguir é que, substancialmente, é praticamente inútil ventilar artificialmente o paciente, se não até mesmo prejudicial, uma vez que os pulmões não recebem sangue suficiente. Se você ventila um pulmão onde o sangue não chega, é inútil. De fato, 9 em cada 10 pacientes morrem. O ponto da ventilação artificial é simplesmente fundamental. Toda emergência foi provocada, a princípio, pelo fato de não haver vagas suficientes nas unidades de terapia intensiva
em que os respiradores eram usados em pacientes com sintomas de Covid. A ordem para ficar em casa, emitida por todo o Sistema Nacional de Saúde na Itália e pelo governo PDM55, resultou substancialmente dessa suposição para evitar outras novas infecções e o consequente congestionamento da terapia intensiva. Mas os respiradores artificiais não teriam resolvido o problema. Pelo contrário, o teriam agravado. As confirmações a esse respeito também vêm dos Estados Unidos. Cameron Seidel, médico do Maimonides Medical Center em Nova York, relata que o uso de respiradores artificiais levaria a uma deteriorização da condição dos pacientes de Covid, resultando em sua consequente morte em 80% dos casos. O motivo se deve ao fato de a pressão ventilatória nos pulmões de um paciente que não apresenta pneumonia intersticial cansaria o sistema respiratório e levaria a seu agravamento rápido. O Dr. Seidel chega a conclusões semelhantes às do Dr. Palma, quando define o Covid-19 não como pneumonia, mas como algum tipo de doença induzida por vírus. Mas a inflamação, como mencionado anteriormente, não ataca os pulmões, mas os vasos sanguíneos, e é a partir deles que devemos começar para um diagnóstico correto, como explica o cardiologista. Abre aspas. Porque a inflamação, de acordo com o texto da escola, induz trombose através de um mecanismo fisiopatológico complexo, mas conhecido. Então, o que a literatura científica, especialmente a chinesa, dizia até meados de março, era que anti-inflamatórios não deveriam ser usados. Agora, na Itália, são usados anti-inflamatórios e antibióticos, como nas gripes, e o número de pacientes internados diminuiu drasticamente. Os tromboembólios são, portanto, causados por inflamações que podem ser tratadas com medicamentos bastante baratos. Acima de tudo, o ponto fundamental é que as internações hospitalares, nesse caso, são praticamente inúteis, senão contraproducentes, porque tiram camas de pacientes que mais precisariam de assistência hospitalar. É o caso de pessoas que morreram de ataque cardíaco, cuja mortalidade praticamente triplicou desde que a emergência da Covid foi declarada. Mas a conclusão mais chocante elaborada pelo Dr. Palma é esta. Porque o principal problema não é o vírus, mas a reação imune que destrói as células onde o vírus entra. De fato, em todas as repartições de Covid, os pacientes com artrite reumatoide nunca entraram, e isso ocorre porque estão em terapia com cortisona. O verdadeiro perigo, portanto, não viria da Covid, mas da inflamação do sistema imunológico que leva à destruição das células. O que o Dr. Palma alega parece já ter sido endossado por outros médicos que chegaram às mesmas conclusões. Mas então, neste ponto, se o problema de toda essa emergência foi o diagnóstico e a terapia incorretos, a periculosidade do vírus basicamente desapareceu. Toda a mídia e o governo, com suas diversas e caras forças-tarefa, associaram imediatamente a causa das mortes ao coronavírus, sem nem mesmo saber o que realmente havia acontecido. A esse respeito, pense na cena sombria dos caminhões militares em Bérgamo que levaram os corpos de pessoas extintas para longe. Foi transmitida a ideia de que os corpos dessas pessoas eram afetados por uma espécie de peste, que era necessário cremá-los o mais rápido possível. Mas a cremação limpa os vestígios e impede a autópsia, que esclarece as causas da morte. Entre outras coisas, começaram a circular fotos falsas mostrando uma fileira de caixões em uma sala, que na verdade eram caixões de migrantes que morreram em Lampedusa no ano de 2012.
Tudo isso leva a dizer que em Bérgamo havia uma vasta operação de terrorismo psicológico que tinha um objetivo: provocar um estado de completo choque e pânico na população. Essas condições revelaram-se fundamentais para instaurar um clima de medo geral, de modo a motivar o estado policial em que a Itália se encontra. Se o Covid puder ser tratado em casa com medicamentos de custo muito baixo, fica claro que a emergência ao estado da arte não há. Mantê-lo vivo é o pretexto para continuar a comprimir inaceitavelmente as liberdades pessoais dos cidadãos. Da mesma forma, o mantra que se sairá da crise por meio de uma vacina é evidência da completa má-fé do governo e das grandes potências supranacionais que dirigem esse executivo fantasma. A cura já foi encontrada. A imunização contra um vírus mutante seria completamente desnecessária e potencialmente prejudicial. Outro aspecto relativo a Bérgamo é precisamente o das vacinas. Um estudo científico do Pentágono relatou que as vacinas aumentam o risco de infecção por coronavírus em 36%. Se você for ver o número de vacinas realizadas na área de Bérgamo, verá que houve uma imunização maciça desde novembro do ano passado contra influenza e meningococo. Alguns meses depois, o coronavírus chegou e a máquina de terror começou. Mas essa máquina, evidentemente, não tinha o objetivo de proteger a saúde. Esta máquina queria alimentar a emergência para lançar a população italiana em um estado de caos. Agora, a verdade está emergindo e quem quer que a justiça seja feita, as pessoas que morreram em Bérgamo, deve invocar a intervenção do judiciário. Por negligência ou vontade política, é preciso entender o porquê e quem provocou essas mortes. Essas mortes foram os meios do regime para suspender a Constituição. Esses mortos merecem justiça e os italianos têm o direito de saber se pessoas foram mortas intencionalmente para estabelecer um estado policial na Itália. Então, a Covid-19, problema de saúde pública, tipo de tratamento, o que fazer, o que não fazer, ainda está muito longe da gente ter algum tipo de certeza. Mas o que vem sendo exposto, inclusive pela classe médica, pela classe científica, é de que 90% de todas essas medidas que foram tomadas são desnecessárias e acabam prejudicando ainda mais a população. Eu creio que muita gente aí desenvolveu outro tipo de doença por causa do medo e do pânico que vem sendo alimentado todo dia quando a gente já liga uma TV, liga um rádio ou vê as manchetes na internet. O clima de pânico, de medo, a pessoa acaba por adoecer, alimentar e gerar outros tipos de doenças tão prejudiciais quanto a Covid, quanto qualquer outra doença que se possa imaginar. A nossa terceira pauta de hoje é um artigo intitulado Sociedade Solipsista. O artigo diz o seguinte: absorta a decidir qual tema discorrer, veio à mente a ânsia em provocar aos leitores mais uma vez sobre a importância dos seres na vida do ser. Chuck Noland, interpretado por Tom Hanks, ao encarnar de forma magistral o náufrago, destacou um dos mais fortes instintos de todo ser humano, quando, para afastar iminente loucura, personificou uma bola, o Sr. Wilson. Jacobina, protagonista do conto O Espelho, de Machado de Assis, também nos conclama a refletir sobre esse mesmo instinto gregário.
ao relatar a potencialidade de um colapso nervoso diante da solidão. Porém, esse segundo personagem traz algo a mais. Jacobina revela os dois eus, as duas almas, os dois seres que habitam em um mesmo corpo. O eu interior e o eu que é construído por quem nos rodeia. O espelho lhe irrompe o âmago e o faz renascer. Esses dois exemplos mostram que, por vezes, precisamos parar para refletir sobre o óbvio, sobre o que sempre ouvimos e já sabemos, mas que parece se apagar no nosso eu interior. Abre aspas, ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. Fecha aspas. Ora, se todo ser, para se sentir vivo e se desenvolver como tal, não prescinde de outrem, é basilar que todos se respeitem mutuamente e reconheçam que o direito que é avocado a si termina onde termina os dos outros. Sim, o meu direito termina exatamente onde termina os dos demais indivíduos. Porque se os direitos subjetivos tiverem barreiras individuais, o desconhecimento das vidas individuais, interiorizadas nos cercados alheios, levará por ignorância total aos desrespeitos dos outros. Outro sim, se o direito de um terminasse onde começasse o do outro, impossível o estabelecimento de regras comportamentais gerais e abstratas, exigíveis compulsoriamente a fim de ser mantida a unidade do grupo social no qual nos inserimos. Agora, entendendo-se que os direitos subjetivos têm as mesmas balizas, o convívio se torna possível porque apreensíveis e compreensíveis são as necessidades de todos. Os eus interiores abrem espaço para os eus exteriores, porém sem que aqueles desapareçam. Se cada eu interior for dizimado, e sempre o é e será por decisão e vontade do próprio indivíduo, em prol do eu exterior, com o tempo, em nome do instinto gregário, outro de suma importância, a liberdade, sucumbirá letalmente, transformando o indivíduo em um ser abiótico. Assim, as consciências individuais formatam em conjunto quais os bens da vida são prementes para o indivíduo e, por certo, assim decidem para todos os eus exteriores que convivem. Porém, como já dissemos no outro artigo, outro ser humano é um dever ser. A história revela que em todo grupo social há aqueles que divergem e não aceitam as regras comportamentais eleitas pela maioria. Assim, a depender do grau de comprometimento da vida do grupo como um todo, regras comportamentais há que são transformadas em normas jurídicas. Equivale dizer o cumprimento da regra já não é mais anímico ou meramente volutivo, senão imperativo. Porém, como não existem verdades absolutas, a evolução tecnológica trouxe junto à revolução psicológica, invertendo a primazia dos eus, o interior passou a suplantar o exterior, e as normas não mais têm servido para manter a ordem social. A instituição casamento, por exemplo, surgiu para preservações de interesses meramente patrimoniais. Não se nega a força espiritual enigmática que cerca um casamento, mas para o que nos interessa nesse colóquio, nos centramos primeiro na parte material dessa construção matrimonial, porque até 1977 o casamento era uma instituição legal indissolúvel. Separações de fato ou de direito não conduziam às condições de ex-cônjuges. Porém, isso não impediu que os eus interiores
levassem os indivíduos separados a travarem novos relacionamentos, nem que nos mesmos tivessem outros filhos. Os eus interiores sublimaram a emoção de tal porte com tamanha força que alterados foram os eus exteriores, ao ponto de, em 1977, os matrimônios terem passado à solubilidade. Como se pode ver, uma norma não é a vontade do legislador, nem a sentença externa à do juiz. A norma externa à vontade da vida que o grupo social entende como a necessária ao convívio. As normas, portanto, devem refletir os eus exteriores, que espontaneamente residem no mesmo corpo com cada eu interior, porque somente pela legitimidade que é conferida por cada um ao comportamento imperativo imposto é que se conseguirá manter a unidade do grupo, a ordem e, consequentemente, o desenvolvimento social como um todo. O direito positivo não pode ser entendido e imposto sem o nexo filosófico que imanta o ser, nexo esse que se encontra revelado pela história. O homem outrora pensava a vida a partir do objeto e hoje pensa a partir do sujeito. Não se iluda o leitor, porque essa subjetividade crescente não tem levado os grupos sociais a reviverem o período formulário romano, onde os anciões, pela respeitabilidade que lhes conferiam os demais do grupo, prefixavam as hipóteses conflitivas e respectivas soluções a partir do ser. Não. O incremento do eu interior que vimos vivenciando nas últimas décadas, exatamente porque privilegiado o próprio ego, sequer tem permitido que o eu exterior aflore. E com isso, nas últimas 4 décadas, no mínimo, um sem número cada vez maior de indivíduos vem impondo os seus significantes, ignorando a história e a tradição. Ora, se as pessoas vivem em grupo e assim o fazem por lhes ser premente, não se pode ter um convívio social pacífico se cada um exigir a sua própria visão de vida, ignorando as dos outros. Derivada do grego ideia ou eideia, ideia originariamente significa imagem. Ora, considerando-se a análise psicanalítica de Jacques Lacan, se cada um decidir elaborar o seu próprio significante e a partir dele impor a sua própria ideia, dela não abrindo mão para se compor com as dos demais, essas imposições de milhões de verdades anímicas levarão ao caos social por completo, já que não existem no planeta tantas ilhas que possam abrigar todos os solipsistas que vêm se apresentando. Um artigo de cunho sociológico bastante reflexivo para a nossa contemporaneidade. 21h44. Uma última nota para hoje. A Advocacia Geral da União entregou agora há pouco no Supremo Tribunal Federal o vídeo mencionado pelo ex-ministro Sérgio Moro. Agora basta saber se a AGU entregou o vídeo completo ou o vídeo picado, conforme ela mesma queria e sugeriu à presidência da República que fosse entregue o vídeo, algumas partes do vídeo, não o vídeo na íntegra, né? Vamos ver os próximos capítulos dessa novela e a exposição das imagens, o que vai trazer de novo para esse embate do ex-ministro com o presidente da República. 21h44, leitura de História na Quarentena fica por aqui. Eu retorno amanhã às 21 horas com novos temas aí para a
nosso enriquecimento de informação e conhecimento. Uma boa noite a todos e até lá. Viu que eu te falo que tu lê as coisas e não disse que Não tinha escrito embaixo. texto é meu. Eu achei. Por algumas palavras, alguns termos ali, eu achei que fosse teu mesmo. Como é que tu publica na tua página? Não disse quem é. Tá na tua página. Sim, eu sei.